paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto da família e que Jesus te abençoe aonde você estiver. Abençoe a sua vida, toda a sua família. A família, o bem maior que nós temos aqui na terra. Que Deus abençoe muito. E nós vamos estar falando a respeito da família, a importância que está nas Escrituras. Deus deu essa direção e a cada dia nós precisamos também pedir, apresentar e confiar no Senhor, que proteja a nossa família, que nos ensine também a cuidar. E aqui em Deuteronômio, capítulo 6, vejamos que Deus, Ele passa ensinamentos ali para que Moisés ensine o povo de Israel como honrar a família, obedecer primeiramente a Deus. É interessante. Aqui é o título dessa palavra, o grande mandamento, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vamos estar meditando em Deuteronômio, capítulo 6. E vamos receber no nosso coração esses ensinamentos que foi dado ali àquele povo de Israel. E hoje também é dado ao nosso coração. A família é algo tão importante que o Senhor criou desde o jardim do Éden. Ele deixou ali, criou ali aquele casal para construir a família. E quando nós vemos aqui essa passagem, olha o que diz. Deuteronômio, capítulo 6, versículo, eu vou estar meditando a partir do versículo, desde o início do capítulo 6, tá, amados? Para a gente ter mais entendimento, né? A palavra de Deus sempre é bom ler todo o contexto. Diz assim, esta é a lei, isto é os decretos e ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que ele ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo. Seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno. Todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então, esses ensinamentos estavam sendo dados ali para toda aquela nação, para aquela geração. Interessante que são decretos de Deus, são ordenanças de Deus.
mostrando, ensinando. E interessante que quando nós aprendemos, nós estamos recebendo vida. Vida na presença de Deus, porque, como a palavra diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque através do amor de Deus, Ele vai transbordar no nosso coração e nós vamos aprender a amar, a cuidar a nossa família. É interessante que diz assim: desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias das suas vidas, para que tenham vida longa. Então, quando obedecemos, temos uma caminhada, uma vida com Deus. A palavra de Deus nos assegura que temos vida longa. Por quê? O cuidado de Deus. Deus se agrada, Deus cuida. E aqui inclui a família. Os decretos, quando falo os decretos, os ensinamentos, a palavra de Deus, que tem que ser vivida. Muitas vezes nós meditamos assim, uma palavra como essa, mas no nosso coração vamos colocar o desejo, a nossa oração, de pedir ao Senhor que nos ensine a viver, a obedecer. E a palavra, ela é de promessa, fala de vida longa. No versículo 4, quando diz assim: ouçam, ó Israel, o nosso Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então aqui a palavra vem quando diz: ouça, ó Israel, ouça, o povo de Deus. Amém? E aqui você veja que essa promessa vem para os filhos, para os pais, para os filhos, para os netos, para a descendência. E o pedido é: ouça, ó Israel, ouça, o povo de Deus. No versículo 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É isso aqui, amados, que nós precisamos ter. Pedir que o Senhor nos ensine isso, nos dê essa graça de amar o Senhor com todas as nossas forças, dependência total em Deus, não servir a Deus parcial, mas íntegro, todo o nosso coração voltado para Ele, dependência total. Aqui a palavra ensina isso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Tudo isso, tudo que o Senhor nos dá, amados, é para estar, para ser guardado no nosso coração, para ser vivido, transbordado. Assim a palavra de Deus ensina. Quando vem
ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quer dizer, tem que haver um esforço para servir a Deus. Nós necessitamos nos esforçar, buscar e ter dependência nele. E ele é o nosso Pai. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso escudo. É Ele que nos protege. Então, aqui vem falando isso. Esses ensinamentos que estavam sendo dados ali para o povo de Deus, hoje também nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo com a palavra que o Senhor nos dá. Tudo que o Senhor tem nos dado, vamos guardar no nosso coração. Vamos viver. Vamos caminhar e ter a certeza que é assim que temos que andar com Jesus. Viver a sua palavra. Que todas estas palavras, aqui no versículo 6 ainda, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. É para estar a palavra de Deus dentro do nosso coração, guardada, porque quando deixamos a palavra de Deus entrar, fazer morada dentro de nós, nada vai roubar, porque a palavra é vida, a palavra é espírito, a palavra ela vem com direção para nos ajudar a andar e ter segurança, segurança em Deus, porque Ele é a nossa segurança. Então, quando o temor do Senhor está em nós, nós temos segurança, temos uma vida, uma caminhada, sabendo que não estamos sozinhos, que o nosso Deus cuida, nos sustenta a cada dia. Ensine-as com persistência a seus filhos, conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Veja que é uma caminhada, o Senhor nos ensina também, com a nossa família, com os nossos filhos, desde cedo. E nós, assim como a palavra diz, que nós necessitamos esforçar, é esforço, é assim, é você não desistir. É interessante que a palavra fala, ensine-as com persistência. Esse é o cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos. Muitas vezes nós vamos falar do amor de Deus. Tem que ter persistência, tem que ter força de vontade, porque é importante, é a palavra de Deus que ensina. Precisamos falar, desde muito pequeno. E não importa, muitos dizem, não adianta falar, adianta, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar, de penetrar alma e espírito, como está lá em Hebreus. Então, muitas vezes achamos, não vale a pena. Não, desde muito cedo. Quem tem a oportunidade, fale da palavra de Deus, leia a palavra de Deus e
dependa de Deus. É um cuidado. E é interessante que aqui no versículo 7 diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Tem que ter esforço, não podemos desistir. Ensine-as com persistência a seus filhos, conserve, converse. Temos que ter diálogo também com a nossa família, com os nossos filhos. Olha o que diz: converse sobre elas. Quando estiver sentado na mesa, eu sempre digo, o momento do café da manhã, do almoço, o momento que você tem de sentar à mesa é o momento de você também estar falando do amor de Deus, de uma maneira que venha ser guardada. São oportunidades que nós não devemos perder também, desde muito cedo com a nossa família. E aí a palavra vem falando, né, quando estiver andando no caminho, não perder a oportunidade. Quando se deitar e quando levantar. Que é um momento de oração, que é um momento assim, de fala com Deus. Tudo a palavra de Deus é tão claro, traz ao nosso coração, é interessante. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. É para estar guardado, né? Porque essa é a força que o Senhor nos dá, a sua palavra. Então nós precisamos guardar quando fala na testa, porque a visão tem que estar na palavra, tem que estar em Deus. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui fala assim que a palavra de Deus ela tem que estar sempre viva na nossa caminhada, na nossa casa. O nosso espírito tem que estar em Deus. É interessante essa palavra, ela fala tanto ao nosso coração e fala referente à família. E a família, no mundo de hoje, tudo vem assim para dizer que não vale a pena. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter compromisso com a nossa família, com a nossa casa, e vale a pena. A família foi Deus que construiu. Amém? Em Provérbios, capítulo 8, versículo 32 e 33, diz assim: ouça. Eu quero voltar aqui no Provérbios 8, versículo 32, diz assim: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Então, é um carinho que Deus também tem com todo aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que é uma nova criatura. Então, somos tratados como filhos. E a palavra vem dizer: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes. Ouçam agora como vocês são abençoados. Abençoados porque tem o temor de Deus, porque tem uma caminhada com Deus, uma vida com Deus, uma certeza que você anda a cada dia para o reino, para a glória.
E a palavra de Deus, ela vem assim, então, ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Então, nós temos que guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nos ensinado, tem que estar guardado no nosso coração, tem que ser vivido, porque a palavra de Deus diz que nós somos abençoados. A palavra de Deus diz que nós somos felizes. Felizes porque nós temos Jesus. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. A palavra ainda vem dizer para ouvir a instrução. Qual a instrução que cada dia o Espírito Santo de Deus traz ao nosso coração? A sua palavra revelada, o que o Senhor quer de nós, como Ele nos dá a direção para andar, obedecer, ter uma vida íntegra, uma vida com Deus. Ouçam e guardem os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Então, a palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que nós já temos recebido de Deus, nós não podemos desprezar. Toda palavra, tudo aquilo que o Senhor a cada dia vem trazendo ao nosso coração. Nós temos que amar, temos que obedecer. Temos que ter essa vida que a palavra de Deus nos ensina e traz ao nosso coração. Amém? E ainda diz, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Quer dizer, como é feliz aquele que sempre está aos pés, que sempre está em Deus. Deus se agrada, Deus contempla a fé. Mas, o versículo 36 que eu estou meditando, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Nós necessitamos pedir a cada dia que o Senhor nos dê força, porque nós queremos mais e mais nos aproximar de Deus. Porque quando nós nos afastamos, a palavra de Deus diz que nós agredimos a nós mesmos, nós perdemos o melhor, a caminhada com Deus. É por essa razão que a palavra de Deus ensina. Pois todo aquele que me encontra vida e recebe o favor de Deus, a palavra diz. Quando nós nos afastamos de Deus, nos perdemos. Só estamos perdendo. Mas aquele que de mim, quando nós se afastamos de Deus, o que acontece? Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Então, é para Deus, amados, que nós temos que correr a cada dia. Porque é nele que nós encontramos vida. Quando nós nos afastamos de Deus, aqui, quando fala desta vida aqui, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Quer dizer, quando nós deixamos as coisas de Deus, nos afastamos, não damos valor, nós estamos procurando morte. E
E aqui, essa morte que fala é a morte espiritual. É o nosso espírito, porque quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a nossa comunhão, a nossa vida espiritual. Então, a palavra nos leva a nos aproximar de Deus, como diz no versículo 35, pois todo aquele que me encontra vida e recebe o favor do Senhor. Então, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós encontramos vida, nós encontramos favor de Deus, a graça, nós encontramos tudo que nós precisamos para ter uma caminhada. E é por esta razão que a palavra de Deus sempre vem para nos alertar, para dizer que a melhor coisa é estar em Deus, é viver para Ele. Não podemos abrir mão do amor de Deus, de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Cada dia vamos buscar esse Deus, aprender. E interessante que a palavra diz que nós encontramos o favor de Deus. Nós encontramos quando buscamos, quando o adoramos de todo o nosso coração. E é muito bom. E só para finalizar, no Salmo 25, versículo 14, olha o que diz. Salmo 25, tá? Versículo 14, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, Deus, Ele é tão amoroso que quando nós priorizamos, Ele honra. É interessante quando diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Você já imaginou que maravilha você saber que o Senhor, Ele tem esse amor tão grande, Ele vai estar revelando coisas, ensinando, tudo isso porque você tem o temor do Senhor no seu coração. E Ele diz que Ele honra os que o temem. Então, que mensagem como essa, que fala de uma aliança, de um compromisso que nós temos com Deus, fala que o Senhor se agrada e Ele honra os seus, Ele cuida dos seus. Ele confia, está escrito na palavra de Deus, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quer dizer, o Senhor a cada dia, quando nós obedecemos a Ele, Ele nos leva a aprender, a viver essa aliança que nós temos com Jesus. A certeza da vida eterna, a certeza do reino, da glória do nosso Pai. E são mensagens como essa que o Senhor traz ao nosso coração para dizer que Ele se agrada dos seus.
e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao seu coração. Você receba, que você viva esta palavra, em nome de Jesus. E desde já eu agradeço de coração. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.